Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Olá, boa noite para você que está ouvindo a Rádio Luz Radiônica. Aqui quem está falando é Maurício Delmanto e a partir de agora começa o programa Epifania do Ocultismo. Um programa que, na minha opinião, é o melhor programa voltado para assuntos esotéricos. Desde já eu agradeço a sua audiência. Esse programa aqui, ele é a continuação do programa anterior, onde eu falei sobre 10... O título eram 10 livros sobre... que você deveria aprender, ler, caso você queira começar a aprender aí sobre esoterismo, ocultismo ou mesmo autoajuda. Então, a Bíblia, O Alegria e Triunfo, do Lourenço Prado, que nós vamos falar hoje, O Hei de Vencer, do Arthur Heidel, um livro de magnetismo pessoal. Existem 3 autores, pelo menos, pode ser o Victor Turner, um bom autor aí para começar a ler. O livro Nossas Forças Mentais, que é do Prentice Mulford. O Kybalion aí, que é dos 3 iniciados. Na verdade, são os 3 autores, é o William Walker Atkinson, o Paul Foster e também a Mabel Collins. O livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que é da Catherine Ponder. Também o livro Quem Pensa Enriquece, que é do Napoleon Hill. O livro Pai Rico, Pai Pobre, que é do Robert Kiyosaki. E o último seria Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Importante, é um livro de cabeceira. Eu tinha dado um bônus aí, que era o Segredo da Mente Milionária. Sandra Coimbra já está aqui conosco. Tudo bom, Sandra? Tudo bom. Bom, eu não vou fazer aquele monte de perguntas que eu ia fazer para a Sandra, mas eu vou pedir pelo menos para ela falar um pouquinho do programa dela. Sim, meu programa é o Café com Literatura, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 17 horas, exclusivo da Rádio Luz Radiônica. E eu mostro um pouco de literatura, através de narrativas curtas. Café, porque é um momento de pausa, porque na verdade o programa é super curtinho, dura no máximo 10 minutos, né, Soninha? No máximo de 10 a 15 minutos, e é aquele momento de você relaxar, tomar um cafezinho, ouvir uma boa história, porque tem sempre uma boa história para prender a atenção do ouvinte ou do leitor. Então é isso. E me fala uma outra coisinha também, calma que já vamos falar sobre a Alegria e Triunfo, mas eu queria falar uma outra coisa. Junto com esse programa, você tem também um site, um blog, qual é o endereço aí, caso alguém quisesse se interessar mais pelo seu trabalho? Eu tenho uma página no Instagram, que é @leiturasliteratura, site que é o www.leituraslitteratura.com.br. Todas as dicas literárias, dicas de livro, curiosidades sobre literatura, tem muita coisa bacana lá. Tá ótimo, então. E hoje nós vamos falar sobre o livro Alegria e Triunfo. Porque, assim, quando você me convidou, né, para participar da live, né, o objetivo era mostrar outros livros que não fossem literários, né, livros de autoajuda, ou livros nessa parte holística. Porque, como eu já falei na primeira live que eu fiz com a Soninha, e acho que no primeiro programa também eu comentei que eu leio de tudo, eu sempre li de tudo, eu comecei a ler muito cedo e eu sempre li de tudo. E eu tive uma parte da minha vida nos anos 90, não sei se também influenciada pelaquela onda New Age, não sei se você lembra dessa onda New Age dos anos 90. Sim. Então eu comecei a ler, eu fui um pouco para esse lado, mas quem me despertou, o que me despertou, na verdade, para esse lado mais esotérico, porque até então eu não conhecia o esotérico com S, né? Como você fala, porque tem diferença, né, Maurício? O esotérico com X e o esotérico com S, você pode até falar melhor do que eu, mas o que me despertou para esse caminho também foi o Alegria e Triunfo, que foi um livro que me foi indicado. Eu não conhecia esse livro, eu não conhecia esse autor. Eu tinha 18 para 19 anos, apareceu um cara assim na loja que eu trabalhava, e eu tava num dia, assim, eu tava bem ariana naquele dia, eu tava aborrecida com alguma coisa, eu tava de cara amarrada. Aí chegou um homem na loja e tal, eu não sei o que ele falou, que eu respondi assim meio torto e tal.
Aí ele escreveu esse livro, o nome do livro no papel e me deu. Aí já me quebrou, né? Eu falei assim, caramba, o cara foi tão gentil comigo, eu respondendo mal, aí pedi desculpas e tal. Quando eu pudesse, eu comprar o livro, porque eu tava naquele dia aborrecida e tal. Certo. E aí me desarmei, né? Aí a gente começou a conversar, ele pediu o meu nome, minha data de nascimento, não sei o quê. Aí ele fez a minha numerologia ali. Aí dali também eu comecei a conhecer a numerologia, porque até então também não conhecia. E hoje eu tenho vários livros de numerologia, eu fiz curso de numerologia, para quem não sabe, vou me revelar aqui. E aí ele falou várias coisas que não aconteceram, coisas que aconteceram. Né? Uma que me marcou bastante, que ele falou que a partir dos meus 45 anos eu ia ter uma mudança na minha vida grande, e realmente teve. E ele foi embora, um cheiro de incenso. Gente, o cara tinha um cheiro de incenso. Uma coisa assim, sei lá, foi um momento assim, eu não esqueço isso. Mas eu não comprei o livro logo, porque eu ganhava um salário mínimo e tal, jovem, né, estava preocupado com outras coisas e tal. Eu só fui comprar esse livro 3 anos depois, que eu já estava trabalhando em outro lugar, trabalhava numa editora, ganhava melhor, aí eu frequentava mais livrarias e tal. E eu entrando numa livraria, eu achei esse livro na estante. Eu falei, e aquele livro que aquele homem falou aquelas coisas todas para mim? Vou comprar. Comprei. Foi um sopro. Eu li muito rápido, eu gostei muito, principalmente das afirmações, né, que você já comentou sobre isso, né, e me ajudou muito em alguns momentos. E tem outra, eu paguei um mico por causa desse livro também. Por quê? Eu escrevi para a editora Pensamento, que eu queria. Na verdade, eu escrevi para o Lourenço Prado, eu nem sabia que o homem tinha morrido, porque aqui não fala nada, né? É isso mesmo. Não fala nada, né? Do autor, não tem bibliografia, não tem tinha nada. Wikipédia, não tinha nada, né? Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha nada, eu jovem, né? Aí eu escrevi para a editora Pensamento, querendo conversar com o Lourenço para saber de onde que ele tirou esse conhecimento, porque eu fiquei muito fascinada. Aí passou um tempo, a editora me respondeu, aí explicando que ele já era falecido e tal, e me deu uma dica de um lugar que eu conheci através desse livro, que aí é segredo meu, eu não vou contar. Mas eu vou falar, porque eu acho que esse aí eu já vou falar. Quando eu saí da editora, eu fiquei um ano, eu tive um ano sabático, eu fiquei um ano estudando, fazendo outras coisas e tal. Eu adquiri mais livros nessa área também, frequentei um determinado lugar também por conta do livro. Certo. E aí eu entrei na educação. Aí eu não saí mais da educação, a educação entrou na minha vida, aí eu peguei o vírus da educação e assim, através das afirmações, eu até tive algumas... eu tive provas que realmente funcionam. Então, isso é a dica que eu tenho. Se a gente praticar, né, firmar o pensamento, fazer direitinho, as coisas acontecem, realmente. Tanto que eu vou reler esse livro que eu estou precisando. Tá certo. Deixa eu falar. Esse livro eu li ele no começo da década de 90. Aí não tinha internet, tinha nada. Foi o primeiro livro sério que eu li na minha vida. Foi esse daí, foram 3. Foi esse daí, o livro do Prentice Mulford, que é Nossas Forças Mentais. Eu tenho também. E os livros de magnetismo, também do Círculo Esotérico, ou da editora Pensamento. Aí que acontece? Eu fui diferente, eu não mandei carta, eu fui até a livraria, ali na Praça da Sé, e eu queria também conhecer o Lourenço Prado. Foi na livraria Pensamento. Só que eu achei um vendedor que eu acho que era muito... Ele queria tirar com a minha cara. Eu perguntei pra ele, eu queria conhecer o Lourenço Prado. Ele falou, você é da família? É estranho, não? Da família? Não sou da família. Não, porque ele morreu. Eu falei, morreu? Eu pensei que ele morreu agora, né? Eu pensei que tinha morrido aquela semana, né? Pra ele perguntar se era da família. Não, já morreu por uns 20 anos atrás. Tudo. Não, mas eu gostaria de conhecer e... Mas ele falou assim, o Lourenço Prado já morreu, mas tem... No andar de cima, né, do lado ali tem uma escadinha que vai para o andar de cima da livraria, onde você tem acesso a pessoas que compartilham das mesmas ideias do Lourenço Prado. E aí eu fui lá e descobri que era o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento.
Naquele mês eu não me filiei, mas um mês ou 2 depois eu já estava afiliado ao Círculo Esotérico do Pensamento e estou lá até hoje, né? Filiado, né? Eu não frequento, mas eu sou filiado. E o livro Alegria e Triunfo, o que acontece? O Lourenço Prado, ele morre na década de 40. Esse livro, ele é editado na década de 50, depois da morte dele. E o que acontece? Quando eu estava lá no Círculo Esotérico, eu conversava com os velhinhos, eles falavam assim, olha, esse livro não foi escrito pelo Lourenço Prado, na verdade, são notas de palestras que ele iria fazer. Eles falavam assim, ele ia dar umas palestras, aí pegaram o livro, se reuniram essas palestras e lançaram. Só que aí recentemente assim, nos últimos 5 anos, né, eu entrei em contato com algumas pessoas e aí já falaram que o livro não era dele. O livro era da Florence Scoven Shinn, que escreveu um livro chamado O Jogo da Vida. Então, o livro Alegria e Triunfo você encontra por aí com o nome de O Jogo da Vida. É o mesmo livro. O que acontece? Que eu acredito que o Lourenço Prado estava traduzindo esse livro, porque o Lourenço Prado ele era um tradutor. Então, ele traduziu todos os livros do Eliphas Levi, por exemplo. Ele tinha um pseudônimo que era Rosabes Camaissar. Então você pega os livros... aqui no livro, né? É isso, acho que a primeira página vem escrito isso, Rosabes Camaissar, primeira, segunda página vem escrito isso. O nome embaixo do nome dele, né? E o nome dele, Rosabes Camaissar. Aí o que acontece? Se você pegar os livros do Eliphas Levi pela editora Pensamento, vai estar lá, tradução, Rosabes Camaissar. Então ele era um tradutor. Eu acredito que ele estava traduzindo este livro, deixou lá os manuscritos, morreu, encontraram e falaram, o livro é do Lourenço Prado, e lançaram com o nome dele. Tanto é que se você pegar a continuação, que é aquele Equilíbrio e Recompensa, está totalmente diferente, né? A forma de escrever está muito diferente. Todo mundo com o livro. Então, está muito diferente a forma de escrever de um livro para o outro. Muito diferente. Mas não tira o valor desse livro, que eu acho que o Alegria e Triunfo, ou o Jogo da Vida, é provavelmente um dos melhores livros que tem. Esse livro é o esoterismo na prática, né? Exato. Ele, na verdade, tem um outro livro que vai ser, eu vou falar num outro programa, que é o Caibalion. O Caibalion, ele é um livro, ele é a teoria, ele é a filosofia das ciências herméticas, onde eles vão falar das 7 leis herméticas, tá tudo ali no Caibalion. O Alegria e Triunfo é o Caibalion na prática. E através do Alegria e Triunfo, nós conseguimos, né, você conseguir identificar todas essas modas que surgiram agora, né, o Ho'oponopono, essa ideia de colocar a física quântica junto com afirmações, essa história do o segredo, a lei da atração, tudo isso já está ali no Alegria e Triunfo, um livro de 70 anos atrás, né? E o pessoal pega isso tudo e lança como se fosse uma novidade. Eu até peguei aqui, eu estava lendo o índice desse livro. Então você vai ter ali a lei da prosperidade, você vai ter o poder da palavra, que são as afirmações que a palavra tem poder. Então ali naquele capítulo ele já fala sobre isso. A lei da não resistência, ela tem muito a ver com o soltar e também aquele efeito zenão que as pessoas que falam sobre física quântica comentam muito. Então a não resistência seria mais ou menos assim, você não lutar contra aquilo que está acontecendo na sua vida. Você faz a criação mental, se afirma aquilo que você quer, mas não luta contra a realidade. As pessoas ficam lutando contra a realidade. Né? Elas não aceitam, sei lá, um emprego ruim ou a falta de prosperidade. Eles ficam lutando. E isso daí, você perde muita energia mental lutando contra isso. É muito melhor você praticar a caridade, ajudar o próximo, fazer afirmações, fazer orações, e uma hora isso vai acontecer. Outro capítulo, a lei do karma e a lei do perdão. Karma, obviamente, tem a ver com
Karma quer dizer ação. Então pode ser uma ação tanto positiva como negativa, tudo aquilo que a gente fizer vai voltar para nós. E quando alguém faz algo de errado para nós, mesmo que nós não entendemos o que está acontecendo, provavelmente nós merecemos aquilo. Provavelmente. E a melhor forma de se livrar disso é nós perdoando. A gente tem que perdoar as pessoas. Por isso que está junto o mesmo capítulo, Lei do Karma e Lei do Perdão. Lá no trabalho foram injustos comigo. Só que provavelmente você foi injusto com alguém ou nesta vida ou em outra, que é um livro que acredita, né, em reencarnação e tudo mais. Então, provavelmente você merece aquilo. E como é que eu faço para me livrar disso? Eu perdoo essa pessoa que fez mal para mim. Se você tiver um inimigo, ou acredita que tem um inimigo, no mínimo ele é um professor que apareceu na sua vida que vai te ensinar pelo menos a perdoar. Se ele não te ensinar algo ou não agir daquela forma, ele vai te ensinar da forma ruim, né? Não agir daquela forma, ou perdoar essa pessoa. E também da gratidão. Você vai ver isso daí no Ho Oponopono. O Ho Oponopono que todo mundo fala aí, que está na moda hoje, já está ali no Alegria e Triunfo, um livro de 70 anos atrás. Então, quer dizer, tá a gratidão, o perdão e o amor tudo junto, e tá tudo isso neste livro. Interessante que o capítulo 7 chama O Amor. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, quando essa pessoa tiver com muitos problemas na vida dela, como que ela faz para se livrar disso. E eu vou falar também sobre como que você faz para eliminar formas, pensamentos negativos segundo este autor, ou segundo este livro. Digamos que o ouvinte aí está com algum problema grave, algum problema... Porque às vezes você está com um problema que você acha que não tem mais solução, você acha que você chegou no fundo do poço, e normalmente é uma fase. Nós passamos por fases na nossa vida e a gente não sabe o que fazer exatamente. Estamos totalmente perdidos. Segundo o livro, e eu acredito nisso, Deus não cria um fardo que nós não conseguimos carregar. Ele só cria um problema, né, que você consegue levar esse problema. Mas digamos que você acha que você não consegue mais, chegou no limite. Ele diz que você deveria fazer a seguinte afirmação. E a afirmação é: transfiro este fardo para o meu Cristo interno. Sigo livre no meu caminho. O ouvinte vai fazer assim, ela tá com um problema muito grave, fazer assim, ó: transfiro o meu fardo para o meu Cristo interno e sigo livre no meu caminho. Imaginando que existe um Cristo interno, que pode ser um anjo da guarda, se a pessoa quiser imaginar um anjo da guarda. Imagina que esse problema é uma energia que está em volta de você e você está sendo levado por este anjo da guarda, esse Cristo interno. Tem duas explicações para isso. Ou você realmente tem um Cristo interno e ele vai levar embora esse fardo e você vai pagar isso de outra forma, porque de alguma forma apareceu isso, então em outra vida, lá no futuro você vai pagar de alguma forma isso. Ou tem muito a ver com essa parte aí da não resistência. A partir do momento que eu falo, eu não tenho mais este problema, passei esse problema para frente, eu paro de pensar naquele problema e o meu subconsciente traz a solução. Tem muito disso daí, né? Pela parapsicologia acontece muito disso. Se eu imaginar que eu não tenho mais o problema, meu subconsciente traz uma solução. O segundo ponto que eu vou ensinar aqui neste programa vai ser sobre como destruir uma forma pensamento. Essa forma pensamento vem através de palavras e atos de outras pessoas, ou palavras e atos e pensamentos nossos. Às vezes nós achamos que não conseguimos algo, ou nós achamos que temos algum problema, ou pode ser um vício. O que acontece? Aquilo que nós ficamos pensando, que algumas pessoas chamam até de paradigma. Então, digamos que eu penso que eu tenho falta de prosperidade. Eu penso que eu não consigo fazer algo. Isso vai criando um pensamento. O pensamento são coisas.
esse pensamento, imagina uma bolinha desse pensamento que está girando em volta do meu corpo. Em volta de mim tem esse pensamento, ou vários pensamentos, e aquilo é que faz eu não andar. Imagina eu tentando andar e esse pensamento é uma bexiga. Cada pensamento ruim é uma bexiga. Eu estou cheio de bexigas em volta de mim. Como é que eu vou andar com esse monte de bexiga em volta de mim? Então eu tenho que estourar essas bexigas. Então vai ter uma parte desse livro, ele vai falar a seguinte frase, que é importante. Você tem que imaginar esse pensamento seu na tua frente e sendo destruído. Se a pessoa quiser aumentar, faz assim: destrua e apago toda forma de pensamento negativo. Construo agora, por meio do meu Cristo interno, os meus pensamentos de saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria. E aí, quando eu faço isso, é como se eu destruísse essas bexigas, só que eu tenho que substituir esses pensamentos negativos. Isso é uma afirmação que acontece. Então, a frase, Sandra, é a seguinte: destrua e apago toda forma de pensamento negativo. Construo agora, por meio do meu Cristo interno, os meus pensamentos de saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria. O ideal é quando você está falando, você apertar as mãos assim, sabe? Apertar as mãos. Se tiver em pé, com a coluna ereta, melhor ainda, ó, em pé, coluna ereta, imagina uma energia vindo dos pés, subindo e saindo pela cabeça, se explodindo assim. E aí você vai apertando a mão, destruo e apago toda forma de pensamento negativo e construo agora, através do meu Cristo interno, os meus pensamentos de saúde, amor, prosperidade e perfeita expressão própria. Porque quando você destrói um pensamento negativo, você tem que substituir ele por outro. Senão ele volta. Eu acredito que ninguém gosta de mim. Eu tenho que substituir por as pessoas gostam de mim e eu também gosto das pessoas. Eu não acredito que eu tenho prosperidade. Eu tenho que substituir esse pensamento. Não dá para simplesmente destruir ele. Eu tenho que substituir ele. Como que descobriram a hipnose, a base lá atrás? Estavam tentando provar que o Mesmer era um charlatão. E o Mesmer é a pessoa que popularizou o magnetismo. Então, quando estão tentando provar que o magnetismo é uma fraude, eles descobrem a hipnose. Então, está tudo interligado. Hipnose, magnetismo, estudos da forma pensamento, tem tudo a ver. Tanto é que muitas pessoas falam que... Muitas pessoas não, pesquisadores dizem que se você for hipnotizado por alguém, você tem que conhecer a vida desse hipnotizador. Você ligou a televisão, você já está sendo hipnotizado. Você está lendo o livro, está sendo hipnotizado. Você conversa com alguém, você está o tempo todo sendo hipnotizado de alguma forma. Então você está me hipnotizando, Maurício, é isso? Mas não, você já está hipnotizada faz tempo. Todos nós estamos hipnotizados. Do pensamento de todas as pessoas do mundo, grande parte, é a reprodução do pensamento de outra pessoa. Então o nosso pensamento é o reflexo do que a gente, que está em volta da gente, ou daquilo que a gente assimila? Sim, todo o seu pensamento vem de outro lugar. Por exemplo, nós falamos aqui eu falei, né, sobre karma, ação e reação. Você não pensou em karma, ação e reação. Você leu em algum livro. Não é uma ideia tua, é a ideia de alguém. Ou você foi numa igreja, numa religião espírita, você leu um livro de yoga, ou você leu aqui no Alegria e Triunfo, lá quando tinha 18 anos. Essa ideia não veio do nada para tua cabeça, você leu de algum lugar. Então você está reproduzindo o que estava no livro. E eu também. Então, quase tudo que nós pensamos não é um pensamento original nosso. Então, nós estamos o tempo todo sendo hipnotizados. E aí, um exercício bom é, eu tenho este pensamento sobre isso, sobre tal assunto. Da onde veio esse pensamento? Aí você pega um papel e caneta, quem me falou? Foi meu pai, foi minha mãe, foi um professor, foi um livro. Você vai atrás, você vai ver, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é a reprodução do pensamento de outra pessoa. Você não tem um pensamento original. É muito difícil você ter um pensamento original. Você só vai ter um pensamento original quando você começa a tirar
da onde veio os seus pensamentos. Na verdade, depende do curso de filosofia que você for fazer, essa é a primeira aula. Aí que depois você descobrir que quase tudo que você pensa não é o seu pensamento original, aí você vai estudar Platão. Como é que o Platão chegou naquela... Platão, Sócrates, Pitágoras, como que ele chegou naquela conclusão? Então, quando você vai ser hipnotizado, quando você vai tomar... Que é tudo a mesma coisa, ó, passe magnético, hipnose, magnetismo, é tudo a mesma coisa. Só são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Você tem que saber da vida dele. Aí, quem quiser, né, eu não vou falar aqui sobre isso, mas eu vou dar só uma introdução. Uma outra forma de destruir essas formas de pensamentos, para quem gosta de magia, é o ritual do pentagrama menor. Isso eu não vou ensinar ele agora aqui, mas pega uma espada, faz o ritual, que é totalmente mental, e ele destrói essas formas de pensamento que estão em volta da pessoa. Você tem que procurar uma pessoa que é específica, que é responsável. Sim. Igual ele estava falando da hipnose. Você tem que saber como que é a pessoa. Por exemplo, a gente tem aqui na Rádio Luz Radiônica o Carlos Magalhães, que ele é hipnólogo. Então você tem que buscar essa pessoa. Certo, e ele é uma pessoa, pelo que eu vi, é uma pessoa séria, íntegra. Sim. Às vezes a gente aparenta uma pessoa ali, ele é uma coisa, mas depois você vai ver mesmo a história a fundo dele totalmente diferente, é totalmente oposta. Não, é como se fosse maquiado, entendeu? Eu estou maquiando na sua frente, mas na verdade eu não sou nada disso. Isso aqui que você está vendo é só o meu fake, né? Por isso que a gente fala para vocês têm que tomar cuidado com quem que vocês vão fazer terapia, principalmente, tem vários, né? Não é só terapia alternativa, mas outros tipos de terapia, porque às vezes você acha que é, mas não é, entendeu? Eu sei que eu tô falando, porque eu já passei por isso que eu tô falando. Não, então, que assim, tem... às vezes você olha assim, você vê um monte de diploma, um monte de coisa, aí a hora que você vai sentar com a pessoa conversar mesmo, não é nada daquilo, entendeu? Então, assim, por isso que você tem que ver, tem que procurar, você tem que ver realmente, ir a fundo, buscar a fundo. Então, se você quiser fazer, pessoa que está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube, se vocês quiserem ter eu quero saber sobre o meu mapa astrológico, eu quero saber sobre numerologia cabalística, eu quero saber sobre, sei lá, o que o Maurício faz, gente, entra e conversa com ele. Assim, aqui a Rádio Luz Radiônica, a gente tem os melhores profissionais nessa área. É o que a gente tira o chapéu realmente. A gente aqui não pega ninguém charlatão, não, viu? Isso. Professor, vamos continuar então sobre a nossa alegria e triunfo? E na verdade, aí depois, porque é um livro muito simples, ele tem o quê? Umas 150, 160 páginas. Com as afirmações, ele tem 151. E assim, o que eu achei legal dele é que assim, gente, eu, por exemplo, eu não conhecia o Alegria e Triunfo. Como é que foi isso? A gente, conversando com o professor Maurício, né, a gente falou sobre livros, tudo, e eu falei assim, eu queria saber um livro que você acha que eu deveria começar. E eu achei engraçado, gente, porque, olha só, a Sandra Coimbra e o professor Maurício Delmanto, eles conversaram sobre livros e eu fui conversando com eles também, porque a gente sempre se reúne, né, aqui, né? E aí eles falaram para mim desse livro e eu nunca tinha lido, eu nunca tinha ouvido falar. Mas como você vai falar do livro se você não leu, né? Eu falei, gente, eu vou buscar, né? Eu vou ver o livro, vou ver como é que é tudo. Então, gente, eu fui buscar o livro. Você não tem noção, eu saí daqui, eu fui lá no sebo, liguei antes para saber se tinha lá. E ela falou, não, tem, e tem só um exemplar. Você tem noção um negócio desse? E eu fui buscar o livro era para ser meu mesmo, porque isso daqui é super difícil de achar. E aí eu aproveitei, já que eu estava levando esse, eu aproveitei para levar esse aqui também, que é o segundo. Porque no próprio livro fala dele, né? Esse aqui eu não li nem no áudio, eu não ouvi e não li, então não sei nada dele, eu vou ler ainda. Porque depois que eu comprei esse livro, aí eu comprei esse porque estava indicação, e depois eu comprei esse, que é o Hei de Vencer, que o Maurício sempre mentalizo ela. Sou rodeada pela luz branca do Cristo, através da qual nada negativo há de me penetrar. Ela está na página 155, se você tiver o livro. Ela é a direção intuitiva. Eu gostei dessa daqui, ó. Sempre me encontro sobre a inspiração direta. Sei exatamente o que eu devo fazer
e obedeço imediatamente a minha direção intuitiva. Quer finalizar então, professor? Vamos finalizar? Então, antes de finalizar, eu queria perguntar aí para Sandra, se ela tem alguma mensagem, algo que ela gostaria de falar aí antes de encerrar o nosso programa. Você tem alguma mensagem, alguma ideia? O que eu poderia dizer é para não ter preconceito para ler de tudo. Eu acho que o importante é ler, é a leitura. Não é só a leitura literária, é claro que a leitura literária é fascinante, mas para a gente ter curiosidade de ler outras coisas também, né? Ir por outros caminhos e não desanimar, porque muita gente tem vontade de ler um livro e fica achando que não vai dar conta. Ah, Sandra, como é que eu faço para ler mais? Então, assim, começa devagar, lê uns minutinhos por dia, todos os dias, porque a leitura é um hábito, e um hábito bom que faz bem à nossa saúde mental, né? E é isso, praticar a leitura um pouquinho todos os dias, porque daqui a pouco a pessoa já está lendo livros maiores, tem que se habituar à leitura. Não é uma coisa assim que você, de uma hora para outra, uma pessoa que nunca leu nada vai ler um livro, um romance, né, uma coletânea. Não, tem que começar devagar. Então essa é a dica, começar aos poucos, poucos minutos por dia, mas todos os dias, para criar o hábito. Então é isso. E não deixar de assistir ao meu programa toda quinta-feira às 17 horas. Isso. Uma frase que você goste muito. Eu já deixei a minha frase, a Sandra deixou a dela, só falta você. Me apresente um vendedor que estudou vendas, tanto quanto um médico estudou medicina, que eu te apresentarei um vendedor milionário. E a maioria dos vendedores acredita que é um dom natural, né? As pessoas acham que vendas é um dom natural, que a pessoa nasceu vendedora. Algumas pessoas acham assim, o cara é vendedor e não precisa estudar, não precisa fazer nada. Se um vendedor estudar de vendas tanto quanto, sei lá, um advogado, um médico, ele vai ser uma pessoa milionária. Uhum. Né? Mas tem que estudar muito. Né? Eu acredito que vendas não é um dom, é algo que você adquire com o tempo, é uma característica. Então isso daí está bem forte atualmente na minha vida. Uhum. E o Rui, que ficou com a gente até agora... Ele mandou uma bacana aqui. Fala, Sandro, pode falar. Estou preparado para tudo aquilo que estiver preparado para mim. É isso aí. É isso. Então, gente, gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão, Rui, por você estar com a gente até agora aqui. Obrigada, Sandra. Beijo pra você. Obrigada, gratidão. Professor Maurício Delmanto. Eu quero agradecer a presença aí da Sandra Coimbra e também da Sônia. Espero que ela esteja no próximo programa, Sônia, que será daqui a 2 semanas. Se quiserem, podem me chamar, tá? Que eu gostei muito aí da live. Tá ótimo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.